Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um momento Dicas de Direito Penal. E hoje eu vou falar sobre normas penais, tá legal? Então fica atento, pega o seu caderno e vamos anotar. As normas penais são espécie do gênero normas jurídicas e elas contêm proibições e mandamentos inseridos na lei no que diz respeito à matéria penal. As normas penais, elas podem ser divididas em normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. As normas penais incriminadoras têm a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sob a ameaça de sanção, de pena. As normas penais incriminadoras são formadas por dois preceitos. O preceito primário, conhecido também como preceptum iuris, e o preceito secundário, conhecido como sanctio iuris. O preceito primário é aquele que descreve detalhadamente a conduta, dizendo exatamente aquilo que é proibido ou é imposto. Já o preceito secundário é aquele que comina a pena em abstrato. Então vamos ao exemplo. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Pena 6 a 20 anos de reclusão. Qual é o preceito primário? Matar alguém. Qual é o preceito secundário? A pena abstratamente prevista, 6 a 20 anos de reclusão. Agora as normas penais não incriminadoras. Elas podem ser permissivas, explicativas ou complementares. As normas penais não incriminadoras permissivas, elas podem ser subdivididas em duas espécies, as justificantes e as exculpantes. As normas penais não incriminadoras permissivas justificantes, elas têm por finalidade afastar a ilicitude, a antijuridicidade da conduta praticada pelo agente. Podemos então dar como exemplo disso as normas previstas no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Lá, a legítima defesa, o estado de necessidade. Faça pouco dessa matéria, porque essa matéria cai em prova, né? Tem questão de múltipla escolha que diz: assinale a norma não incriminadora, permissiva, justificante. E aí, como é que você vai fazer? Então tem que estudar normas penais. Vamos prosseguir? E as normas penais não incriminadoras, permissivas e exculpantes, quais são? Bem, as normas penais não incriminadoras, permissivas e exculpantes são aquelas que têm por finalidade excluir a culpabilidade, isentando o agente de pena. Exemplo, artigo 26 caput, que trata de casos em que as pessoas serão consideradas inimputáveis, e artigo 28, parágrafo 1º, quando trata lá da embriaguez. Agora vamos para as normas penais não incriminadoras explicativas. Elas são aquelas que têm por finalidade explicitar ou esclarecer um conceito, como por exemplo, o que é casa? O que é funcionário público? O que é considerado casa, você vai lá para o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. O que é funcionário público? Você dá uma lidinha no artigo 327 do mesmo Estatuto Repressivo. Já as normas penais não incriminadoras complementares são aquelas que têm por finalidade trazer princípios gerais para a aplicação da lei penal, né? Eu tenho como exemplo o artigo 59 do Código Penal. Agora que a gente já aprendeu o que é uma norma penal incriminadora e o que é uma norma penal não incriminadora, nós vamos aprender o que é uma norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela que necessita de complementação para que você possa compreender o âmbito de sua aplicação. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês que é crime matar alguém, essa norma penal, ela não precisa de complemento. Todo mundo sabe o que é matar alguém. Agora, se eu disser assim para você, o artigo 33 da Lei 11.343 define que é crime adquirir drogas. Aí você vai me perguntar, mas o que é droga?
Então, esse artigo 33 da Lei de Drogas precisa de complementação. Por quê? Eu preciso saber exatamente o que é droga para poder aplicar essa regra legal. Então, o artigo 33 da Lei de Drogas é uma norma penal em branco. Precisa de complemento, que está lá na portaria 344 de 98, que vai definir exatamente o que é considerado droga. As normas penais em branco, por sua vez, podem ser subdivididas em normas penais em branco homogêneas, ou em sentido lato, ou homólogas, e normas penais em branco heterogêneas, ou em sentido estrito, ou heterólogas. Eu digo que a norma penal em branco é homogênea quando a fonte da norma penal em branco é a mesma fonte do complemento. Vamos ao exemplo. Por exemplo, está lá no artigo 2º da Lei 12.850, que é considerado crime integrar, financiar, constituir organização criminosa. O que é organização criminosa? Eu vou encontrar na mesma lei, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, a lei que trata das organizações criminosas, define o que é uma organização criminosa. Então, vai complementar o artigo 2º. Eu estou diante de norma penal em branco homogênea. Por quê? Porque a fonte da norma penal em branco, artigo 2º, é a lei. E a fonte do complemento também é a lei. As normas penais em branco homogêneas ou homólogas, por sua vez, podem ser subdivididas em duas espécies: as homovitelinas e heterovitelinas. As normas penais em branco homogêneas, homovitelinas, elas são complementadas por normas que advêm do mesmo ramo do direito. Exemplo, o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. As normas penais em branco homogêneas, heterovitelinas, são aquelas que são complementadas por normas que advêm de outro ramo do direito. Por exemplo, o artigo 178 do Código Penal, que é complementado por normas comerciais. Já as normas penais em branco heterogêneas são aquelas que são complementadas por uma fonte diferente da fonte da norma penal em branco. Por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas. Fonte da norma penal em branco, lá do artigo 33 da Lei de Drogas. A Lei de Drogas. Qual a fonte do complemento? A portaria 344 de 98. Então, fonte da norma penal em branco, diferente da fonte do complemento. Então, gente, essas eram as dicas que eu queria dar hoje sobre normas penais. Nós não acabamos o estudo das normas penais. Amanhã, então, a gente continua. Não se esqueça de ir para o meu canal do YouTube. Eu estou carregando aos poucos lá, porque eu sou meio ruim nisso, né? Mas eu estou carregando lá todas as minhas dicas que eu dei no Momento Dicas. Então, acessa lá e aguarde. Se você não sabe qual é o meu canal do YouTube, acessa aqui o link que você vai ser direcionado diretamente para lá.